Olá, queridos, é a Chay ou a Cleidiana do canal Ministério Azeite e Vinho, e nós estamos na nossa penúltima semana da nossa série devocional Santos e Santificados, e hoje no nosso 27º vídeo dessa série, eu quero conversar com vocês sobre o último pilar da iniquidade, que é o medo. E para isso eu quero que você leia comigo dois textos. O primeiro se encontra em 1 João 4,18, versículo muito conhecido e pouco compreendido, e o segundo em Hebreus 2, do 14 ao 15. Começando com 1 João, nós lemos: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Em Hebreus nós lemos o seguinte: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor ou medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, primeiramente, eu quero ampliar para você o conceito de morte. Eu quero que você entenda que a morte não está relacionada somente à separação que há entre o seu espírito e o seu corpo, quando a sua vida na terra expira. Eu quero que você entenda que quando Hebreus fala sobre esse medo da morte, ele não está se referindo apenas a esse momento físico, mas ele está falando sobre qualquer perda, qualquer ruína, qualquer escassez, qualquer final de coisas que você tenha medo. Então, Satanás, ele consegue escravizar as pessoas pela a morte, fazendo com que as pessoas temam o fim das coisas, o fim da sua vida, o fim do casamento, o fim do emprego, o fim da saúde, o fim das finanças, o fim dos relacionamentos, o fim. E a pessoa passa constantemente temendo a morte das coisas na sua vida, além da morte da sua própria vida. E é engraçado que a pessoa fica tanto temendo a morte física dela que ela se esquece da morte espiritual, que é a primeira morte, e ela é muito pior do que todas as outras. Ela dá a morte do espírito, dá sequência às outras mortes na sua vida. Mas eu quero que você tenha esse entendimento que morte significa a perda final, significa o sentimento de finalização, de perda total que você tem, certo? E Satanás, como nós lemos em Hebreus, ele usa esse pavor da morte, esse medo de que as coisas terminem, de que você fique sem nada, para te escravizar. E a primeira coisa que eu quero explicar para você a respeito do medo é que o medo é isso. É o principal instrumento de Satanás para escravizar você. Satanás, ele sempre vai levar você a se focar na perda, a se focar na ruína, a se focar na escassez. E aí, com isso, né, com o medo de ficar sem, ele te desvia da justiça. De que maneira? Quantas vezes, né? Deus te pede para renunciar uma coisa, renunciar um comportamento, e você sabe disso, que dentro do aspecto da disciplina ou do discipulado, haverá renúncias, haverá coisas que você vai deixar para trás, comportamentos e casas, bens e um monte de outras coisas, né? Quem aprende a renunciar a tudo quanto tem, aprende a se tornar discípulo, disposto, né, a fazer qualquer coisa por Deus. Lógico que o próprio Deus diz que você não vai ficar sem essas coisas que você legitimamente renunciou, porque Ele vai restituir você ainda nessa vida e depois também na vida eterna, né? E a referência está aparecendo aí para você. Então, existe o aspecto, muitas vezes eu lembro uma situação alguns anos atrás, que eu disse para uma guria que ela deveria se mudar do lugar que ela estava morando hoje, que ela deveria morar em outro lugar. E foi um choreiro. Por quê? Porque a guria, ela olhou para o ambiente que ela estava agora, para o lugar que ela vivia agora, e ela se desesperou, só se focou na perda.
na morte. Ela não conseguiu se focar no upgrade que Deus estava querendo realizar na vida dela, né? Lugares melhores, porque para dias melhores vir, que é uma coisa que na religião apregoa muito, dias melhores virão, você vai ter que abrir mão do seu hoje para poder receber o amanhã que Deus está preparando para você. Só que o medo de abrir mão do hoje, sabe, do pássaro que está na sua mão, e não daquele dois lá que está voando, mas esses dois não estão voando, ele está sobre o governo e o controle de Deus, está dentro de um ambiente controlado, mas o medo não faz você enxergar isso. Aí vem Satanás e sopra assim, não, não obedece a Deus não, cai nessa não, isso aqui que você está vivenciando hoje está garantido, mas se você for morar no outro país, como Deus falou que você vai morar, é outra cultura, é outro povo, tu não conhece ninguém lá. Aqui nesse bairro, tu conhece todo mundo, tu sabe quem é todo mundo, tu já está acostumado, mas você ir morar em outro estado, lá você não vai conhecer ninguém, e se você precisar de ajuda, sua família não está perto. E aí a pessoa pega, é verdade, Satanás, eu vou perder muito mais se eu abrir mão do meu hoje, do que receber esse amanhã. Esse amanhã está muito dois pássaros voando para mim. Sabe o que mais, Satanás? Concordo com você. Vou desobedecer a Deus. E o medo, ele faz com que Satanás continue. Eu sempre ensino isso para os meus filhos e discípulos. E digo, querido, enquanto você valorizar o medo, Satanás vai ter poder sobre você. Enquanto você sempre ceder ao medo, confiando que você sempre vai ser arruinado, porque o medo ele não leva você a focar em vitória. Quando você está com medo, você sempre está focado na derrota, na morte, na perda, na ruína, na escassez, no final, na quebra, na destruição. Você sempre está focado na morte quando você está com medo. Você não está focado na vitória, no poder, no milagre, na restauração, na restituição, no vai acontecer e é agora. Não, tu não está focado nessas coisas. Quando você está com medo, você sempre está dentro de um ambiente de apavoramento, e dentro desse ambiente de apavoramento, você sempre está acreditando que você vai perder. Por quê? Porque a segunda característica do medo, além de ele ser um instrumento de Satanás para te aprisionar na iniquidade e te tirar do caminho da justiça, né? O principal meio, instrumento de controle e dominação de Satanás, de escravidão, o medo também é uma fé roubada. Queridos, nós temos no Telegram muito ensino sobre o medo. A gente deve ter no nosso mais de 10 áudios de devocionais e minis estudos falando a respeito do medo. Então, se você não nos acompanha no Telegram, eu te indico para você ir lá. Então, o nosso canal Telegram ele é completamente aberto, então mesmo que a pessoa se inscreva hoje, ela tem acesso a todo o material e tudo que já foi postado ali no canal Telegram, né? Porque o Telegram, né, ele é superior ao WhatsApp nisso, né? Quando você entra num grupo, você tem acesso, se o administrador liberar isso, a todas as informações antigas que está no grupo. E lá você, no ambiente de busca, você pode digitar a palavra medo e ali você vai receber todo o nosso ensino a respeito do medo. E também no YouTube, se não estiver liberado, nós também temos uma ministração a respeito do medo no nosso canal do YouTube, certo? Por que eu digo que não está liberado? Porque eram ministrações que nós tivemos nos nossos encontros de discípulos o ano passado, e aí eu também ministrei a respeito do medo. E essas informações todas, né, no Telegram você vai estar, quem está no nosso canal do YouTube já tem na descrição do vídeo o link para entrar no nosso canal do Telegram, mas você procura Azeite e Vinho lá no Telegram. E no YouTube também vai ficar, né, tanto nos cards quanto na descrição do vídeo, essa ministração de 1 hora e pouco que nós falamos sobre medo. Então, medo é um assunto que eu ministro há muito tempo e que eu ensino há muitos anos. Porque eu sei que ele é, sim, um instrumento de Satanás para te escravizar e roubar sua fé. Por quê? Porque o medo é uma fé roubada, porque ao invés de você se focar na vitória, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está realizando, você fica se focando na morte, na destruição. Jó, ele diz isso muito bem.
tudo aquilo que eu mais temia me sobreveio. Tudo aquilo que eu mais temia me aconteceu. E o problema da fé é que a fé, eu digo que ela é tipo um útero. Aquilo que você se foca, que você acredita, você gera na sua vida. E isso é verdade, tanto que Jesus fala, tudo é possível ao que crê. Se você disser, sem duvidar no seu coração, para este monte, erga-te e lança no mar, assim vai ocorrer. Por quê? Porque a fé, ela é um útero que gera coisas. Então imagina uma pessoa que está com medo, que tem a fé roubada. O que ela está gerando na vida dela? Morte o tempo todo. Perda o tempo todo, ruína o tempo todo. Por quê? Porque o medo faz você ficar focado na derrota e não na vitória. O medo faz você ficar focado na morte e não na vida. Então você não consegue experimentar a novidade de vida de Deus. A nova vida. Por quê? Porque Deus é vida, Deus não é morte. Se você fica com medo, você está dentro de um ambiente de morte. E quem tem o poder da morte? A saber, o diabo. Então você, ao invés de estar gerando os planos e os projetos de Deus na sua vida, por causa do medo, você fica gerando os planos e os projetos de Satanás para você. Porque Satanás te escraviza pelo medo e usa o seu dinheiro contra você. Eu sempre costumo dizer isso, que Satanás é aquele cara pilantra. Ele vem na sua casa à noite, assalta o seu cofre, rouba todo o seu dinheiro, aí no outro dia ele vem como um agente de empréstimos e ele empresta o seu dinheiro para você. O dinheiro que ele roubou no dia anterior, na noite anterior. E aí você acreditando que está ali vivendo uma promoção, vivendo um milagre, na realidade é Satanás usando o seu dinheiro contra você e ainda fazendo você pagar por isso, por algo que é seu. E esse é o problema quando a sua fé é roubada. Satanás, ele pega, aproveita a sua crença, sua convicção, só que a sua convicção não está apoiada na vida, está apoiada na morte, e aí por meio da sua fé ele vai sustentando problemas na sua vida, iniquidades, desvios no seu caráter, problemas no seu casamento, problemas em todas as outras áreas da sua vida por meio das suas convicções, porque o medo é uma fé roubada, ou seja, ele está usando o seu dinheiro, a fé, contra você e você ainda está pagando por isso, né? E a última coisa que eu quero falar a respeito do medo, porque como eu falei, a gente ensina muito sobre medo, então se você quer entender mais, acesse o nosso canal do Telegram e também acesse o nosso canal do YouTube, né? E além disso, caminhe conosco, certo? Então, é que o medo é um desvirtuador de caráter. Ao longo das escrituras, você vai vendo, né, várias listas de pessoas que estão inaptas para permanecer no reino de Deus. Então você vê isso do Gênesis ao Apocalipse, você consegue perceber Deus deixando bem claro quem ele vai deixar permanecer no seu reino e quem ele considera inapto para permanecer no seu reino. E a última lista está lá em Apocalipse. A referência está aparecendo por aqui porque eu acho que eu meio que esqueci. Eu acredito que seja Apocalipse 10, mas se não, vai estar corrigida aqui no vídeo aqui para vocês. E lá tem uma lista que diz que nem os mentirosos, nem os assassinos, nem os feiticeiros e nem os medrosos, né, que algumas traduções traduzem por tímidos, outros traduzem por covardes, então é tudo a mesma palavra, porque timidez é uma pessoa que tem medo. Eu sempre ensino isso, que há uma diferença grotesca, né, gigantesca, corrigindo, entre um introvertido e um tímido. O introvertido é aquele que gosta de ouvir primeiro e falar depois. Não significa que ele seja covarde. Ele só é a pessoa que gosta mais de ouvir do que de falar. O tímido não. É alguém que é governado pelo medo. Até porque a própria palavra tímido significa isso. Aquele que tem medo. Então é dito que os tímidos, ou dependendo das versões, os covardes e os medrosos, não estão aptos para o reino de Deus. Assim como os feiticeiros, os assassinos, os mentirosos. Está tudo na mesma lista. Né, a última lista de quem não está apto para entrar no reino de Deus. E aí você pode dizer assim, mas por que Deus considera um covarde, uma pessoa que vive debaixo do medo, inapta para ser reconhecida como um filho do reino, como um filho de Deus e permanecer no seu reino? Porque o medo é um desvirtuador de caráter. Uma pessoa, quando ela é tímida, quando ela vive sobre a regra do medo, ela mente, ela trai, ela foge de responsabilidades.
ela sacaneia outras pessoas. Uma pessoa medrosa, ela nunca é confiável. Ela vai desobedecer a Deus por causa do medo. A gente vê isso muito na vida de Saul. Queridos, eu quero dizer para você que Saul tinha tudo para ser um grande rei. Mas como ele era um rapaz tímido, que vivia governado pelo medo, e você vê isso, as referências estão aqui, certo? Esse texto dá bastante referência. Você vai vendo que Saul desobedeceu a Deus a primeira ordem que Deus deu para ele, completa, foi a destruição dos amalequitas, que já estavam devendo para Deus desde a época de Moisés. Desde a época do povo de Israel, quando saiu do Egito, os amalequitas já estavam devendo para Deus. Então, na época de Saul, eu acredito que 1000 anos ou 2000 anos depois, eu acredito que foi 1000 anos depois, Deus resolveu cobrar a conta com os amalequitas. E aí chegou para Saul, destrói todos. Por quê? Porque nesses 1000 anos eles não se converteram. Essa raiz aí é toda podre, pode matar todo mundo, não deixa sobrar ninguém. E aí, o que Saul fez? Ao invés de obedecer a Deus completamente, ele seguiu a tradição dos reis daquela época, que era o quê? Quando um rei entrava em guerra contra o rei, ele escolhia os despojos, os espólios da guerra. E os espólios da guerra incluía o rei vencido, os seus melhores animais, os seus melhores soldados, as suas melhores mulheres, as suas melhores riquezas e as suas melhores roupas. Essa era a regra daquela época. Essa era a regra que todo rei, quando entrava em batalha com outro, esse era o comportamento esperado do rei que venceu, certo? Só que Deus disse que Saul não deveria se comportar de acordo com a tradição, com a cultura da sua época. Ele deveria eliminar todo mundo. E aí, só que Saul não consegue fazer isso. E aí, quando ele é confrontado por Samuel, ele diz que o que conduziu ele a desobedecer a Deus, porque ele temeu ao povo. E ele temeu ao povo por quê? Porque as pessoas esperavam que Saul agisse como todos os outros reis e fizesse aquilo que os reis da sua época costumam fazer quando vencem uma guerra contra outro rei. Né? E o rei geralmente vencido, ele poderia ser morto imediatamente, como ele poderia ser torturado e sofrer humilhação durante meses na corte do rei. Você vê esse exemplo com Sansão. Sansão, ele quando foi preso pelos filisteus, né? E ele era um tipo de rei, ele era um tipo de juiz na sua época, você viu a humilhação que os filisteus fizeram. Cada vez que dava uma festinha, eles colocavam ali o Sansão para ser humilhado nas festas dele, né? Cortaram, cegaram os olhos dele, tudo. E isso era o costume da época, de fazer esse tipo de tortura com a pessoa que era vencida pelo inimigo. E Saul poupou Amaleque, né, o Agage, né, o rei Amalequita, né, Saul poupou o rei Amalequita para desenvolver. E aí quando Samuel disse, por que eu fico escutando esse barulho de ovelhas, por que eu estou escutando essas coisas aqui? Ele diz, então, eu temi ao povo, e por isso eu não ouvi nem o que você me disse, Samuel, e nem obedeci ao Senhor. Por quê? Porque o medo é um desvirtuador de caráter. Uma pessoa medrosa, ela não é confiável. Se ela estiver temendo, no caso de Saul, ele temia perder a popularidade com os seus súditos, com a sua nação. Então, se a pessoa for, quando ela é governada pelo medo, ela vai falhar com os familiares, com os amigos. Ela vai ser aquele pai que vai comprar cigarro e nunca mais volta. Ou ela vai ser aquela mãe que vai passar o dia inteiro pensando em cabelo, unha e outras coisas e esquece que tem filho em casa. O filho é só para postar fotinho nas redes sociais de meu bebê, mas dentro de casa o filho está completamente abandonado. Por quê? Porque como ela tem medo da maternidade dela, ela não consegue assumir esse lugar. Como ele tem medo da paternidade dele, ele não consegue assumir esse lugar. Então, uma pessoa que tem medo, ela tem o seu caráter distorcido, corrompido, desvirtuado, e ela vai trair, ela vai falhar, ela vai sacanear as pessoas que convivem com ela, e ela nunca será fiel a ninguém, a não ser o próprio espírito de medo que a governa. Ela sempre terá um senhor, que não é o verdadeiro Deus, mas sim Satanás, por meio do medo. Então, querido, eu quero deixar bem claro que Deus irá destruir o seu medo. Deus, ele sempre vai criar situações
que vai parecer muito apavorante para você, mas o objetivo ali é fazer você reconhecer que aquilo ali te apavora e te levar a vencer esse medo, para você viver fora do medo, para que a sua fé não seja mais roubada, para que você só tenha um único Senhor, para que o seu caráter não seja corrompido e você possa se tornar digno de permanecer no reino de Deus. E eu quero encerrar esse nosso vídeo dessa semana e até o nosso próximo vídeo, que vai ser a nossa única semana. E respondendo a pergunta, na semana que eu tô gravando esse vídeo tá chovendo, então é por isso que a gente tá dentro de casa e não na rua, como aconteceu com os outros vídeos, belezinha? Deus abençoe você e até a próxima semana e até o nosso próximo vídeo.